sociedade se foi inicialmente por conta do erro ocorrido no Estatuto, quando, inclusive, eu acho que poderia ser diferente do que está agora, né? A própria sociedade e o Conselho dos Direitos coordenar e ser o responsável pela escolha, pelo processo de escolha do Conselho Tutelar. Agora está como deveria ter sido. Eu acho que isso dificultou um pouco, né? Criou uma rejeição, eu acho que influenciou para que setores do judiciário tivessem essa rejeição maior ao Estatuto. Eu acho que isso dificultou. Não é só, eu acho que muito foi por conta do que o juiz colocou, do judiciário praticamente, a não ser alguns juízes mais comprometidos e tal, mas o próprio Poder Judiciário não participou desse processo. Eu acho que isso veio um pouco dos brilhos judiciários. Mas eu acho que o Conselho Tutelar, além disso, eu acho que tem outras dificuldades, porque o próprio Conselho dos Direitos teve muita dificuldade de se organizar internamente e, consequentemente, tem dificuldade de ampliar as suas funções e participar da formação dos conselhos tutelares. Eu acho que o Conselho Tutelar deve ser objeto de uma discussão muito grande mesmo, por parte de todas as entidades, para que a sociedade, a comunidade que vai escolher esses conselheiros, saiba para quem está escolhendo. Né? E as pessoas que se candidatam também tenham bastante consciência do seu papel. Eu acho que é um ponto muito importante, mas eu tenho certo receio também com relação tanto aos conselhos dos direitos como aos conselhos tutelares, no que diz respeito à parte governamental, de que as políticas não sejam implementadas e aí o governo venha com aquela de dizer o seguinte: mas a sociedade está aqui, vocês também são responsáveis. Né? Então, eu tenho certo receio de que a parte governamental não procure realmente caminhar para colocar a questão, reverter a resultado do movimento. Eu mudei a posição porque eu queria falar de código para a plateia, né? Aqui na frente da mesa. Como está tendo, né? Ela tem sido falado aqui desde que nós iniciamos o trabalho, eu já estou sentindo vontade assim, de fazer uma reflexão que tem parecido, que tem sentido mais destaque, né? Nesta manhã. Então, nesse vídeo, eu queria fazer algumas observações e depois pedir uma informação sobre isso. Uma das observações, e observações já assim, tentando concluir, né, esta manhã, eu vejo que o próprio título desta primeira mesa, né, Instituição de Proteção Legal à Criança e ao Adolescente, coloca, como foi visto, né, no debate dos conferencistas, a real importância, né, que o direito assume nesse debate. E aí a minha observação, inclusive para até um desabafo pessoal, de que ao mesmo tempo que eu sinto que nós podemos fazer muita coisa sem o apoio do direito, mas eu penso que está mais que na hora de nós desmistificarmos aquilo que eu sinto como mito envolve ao direito, né? Então, a mim, pessoalmente, eu tenho sentido que é como que falar ou entender de direito seja uma coisa que não atinge muitos de nós mortais, né? E aí, eu me lembro muito que há 2 anos atrás, por ocasião de
poder assumir aquela postura que todo mundo assume, diante da autoridade, ela coloca coisas que às vezes para mim são completamente conflitantes, não entendíveis, e eu pedi ao Excelentíssimo que me esclarecesse sobre algo que ele estava, ou seja, era a minha vida que estava sendo decidida naquele momento, eu não entendia o porquê, e muito menos concordava. Então, eu fui bastante, vamos dizer assim, repreendida, não só pelo meu próprio advogado que estava na sessão, porque eu ousei, naquele momento, me dirigir à Sua Excelência e pedir um esclarecimento. Então, ele disse que não tinha esclarecimento nenhum para ser dado, e não olhou para os advogados porque disse que você tinha que ter prevenido isso, esse tipo de coisa não tinha acontecido, né? Então, principalmente a partir daí, eu já sentia isso, mas a partir daí eu pude ver que, por exemplo, esse tratando que nós estamos falando aqui, fica muito difícil, porque ao mesmo tempo que nós entendemos, né, que é uma instância jurídica que nós podemos conseguir também outras coisas, mas ao mesmo tempo esse certo mito que cerca o direito de que é algo que nós não podemos alcançar e nem entender, ainda que nós sabemos que sim, mas nós vimos mais cuidado, erros, inclusive nesse sentido, eu queria até me congratular pela colocação que o Felipe fez, porque eu acho que é muito importante, por exemplo, no caso de nós, cientistas sociais, que temos, além de outros, a noção, ou seja, esse papel do conscientizador, do esclarecedor, eu vejo, por exemplo, com algumas despesas nos nossos cursos, por exemplo, eu enfatizo tudo isso. Eu não vejo muito no nosso currículo, ou os alunos preocupados, ou nós mesmos, tá, professores preocupados, em tratarmos mais essa questão, que é por jurídica mesmo. Nós estamos lá, estamos vindo a comunidade, temos o papel do conscientizador, né? Então, em relação à questão do estatuto da criança e do adolescente, eu também ouço, às vezes, um comentário até de que, só que o pessoal faz essa coisa de ir para a comunidade, vai esclarecer, vai falar sobre o estatuto, mas isso é muito importante, porque, quer dizer, isso aliado é o trabalho de cada um de nós, réis mortais, podemos fazer, que é pegar lá os dispositivos legais e tentarmos entender, porque senão a gente reproduz o que aconteceu aqui, né? O Felipe fez aquela questão, nem todo mundo, eu mesmo fiquei apertada na questão de CPI flagrante, eu me lembrei, mas quanto à questão do consumidor, eu realmente não atinei, entendeu? Eu acho que nós realmente sabemos muito pouco sobre o direito que nós temos. Então, eu acho que se a gente quer falar, tratar, defender mais a questão da criança e adolescente, acho que a gente tem que começar muito por aí, né? Eu me lembro também que o programa do trabalho da assessoria que a Ângela nos prestou lá no DEC, era uma coisa que ela colocava também, né? A universidade e os integrantes do núcleo têm que ir lá estudar, realmente não dá para fugir disso, porque senão fica difícil a gente poder usar por outras coisas mais, né? Saindo da questão da própria avaliação por direito, que eu acho que isso apareceu muito hoje aqui pela manhã, tem uma outra coisa também que eu acho que tem que ser lá, até antes mesmo de nós iniciarmos aqui em família, né? Que a ausência, né? Ou muito pouca representatividade, se é que a gente pode chamar ou dizer que há representatividade aqui, das instâncias oficiais. E aí eu vejo que alguns de nós que estamos aqui nesse encontro, e agora pela manhã, estivemos lá no Rio de Janeiro, né, em outubro do ano passado, por ocasião do encontro do pessoal do Santa Lúcia sobre a infância, né? E eu acho que uma das conclusões que eu trouxe desse encontro é que nos foi mostrado realmente como muito tem sido feito por essa questão, ou para se encaminhar melhor a questão da criança e adolescente, tem sido, na verdade, realizado pelos autoridades não oficiais, né? E eu acho que é um conhecimento, né, de nós, representantes, que até pela ampla divulgação do princípio dado, que amanhã depois acontece, Teresina, um encontro das primeiras damas do Estado, que vão tratar da importância de se estudar, de se rever, de se aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente. A importância de conselhos tutelares, de conselhos de direito
esse encontro de amanhã, depois de amanhã, com as primeiras do Estado, não me parece, se eu estiver enganada, a pessoa pode verificar, mas não me parece que o centro esteja representado aqui hoje. Então, me parece assim um contrassenso, né? Tudo que está sendo proposto para ser feito amanhã e depois de amanhã, nesse encontro, a entidade não está presente. Né? Então, elas eram observações, e a indagação que eu faria para isso era, eu queria saber como anda a situação do Conanda. Né? Nós vimos, inclusive, em outubro no Rio, alguns empecilhos quanto à questão da representatividade, né? Ou seja, vetos que aconteciam naquele momento, quanto à representatividade, à composição do Conanda. E é muito importante que eu preciso dessa informação, até porque nós deveríamos saber da dificuldade da implantação, ou como nós precisamos colocar, quando a aula estava colocando, a dificuldade que tem acontecido aqui, eu acho que como em outros lugares, a implantação desses conselhos, e eu sei que eles estão, de certa maneira, atrelados também ao Conselho Nacional. Né? Então, eu me recordo que em outubro foi colocado muito lá no Rio sobre as dificuldades da implantação do Conando, as dificuldades iniciais do Conselho Nacional, e eu não realmente, eu me sinto desinformada sobre isso, gostaria que você... Bom, o que se passa no Estado, em relação aos conselhos de direito. Não deve ter uma ilusão de que há um comprometimento geral dos poderes públicos para implementar os conselhos. Não pode haver. Até por uma questão de coerência, não pode haver. Porque, imagine só, o conselho, em última instância, ele retira uma margem institucional de poder muito grande do prefeito, do governador e do presidente da República. Então, ou das duas uma, se o governo estiver empenhado em implantar os seus conselhos, ou ele não sabe o que ele está fazendo, ou ele é bem democrático, extremamente imbuído de um espírito democrático. Das duas uma. A minha experiência no interior do Rio de Janeiro, com a interiorização do Estatuto, que desencadeava em alguns lugares na implantação dos conselhos, faz a gente refletir bem sobre isso. Então, onde não houver um movimento popular forte, coeso, uma articulação primeiro do movimento popular, para que institua, para que ilustre os conselhos, não vai haver conselho. E é melhor até que não haja. É melhor até que não haja, porque o conselho vai ser meramente um conselho formal. E se isso acontecer, vai precisar pouquíssimo tempo para o conselho cair em descrédito da população, de modo geral, e aí a gente vai precisar reinventar um outro nome se quiser criar o conselho, porque já vai haver uma certa recusa da população e não vai ser garantidor de direito de ninguém. Na verdade, vai ser um homologador das ações do governo. Então, essa articulação entre as não governamentais é fundamental para se iniciar esse processo em cada um dos municípios dos estados do Brasil. Tanto é que aqui vai uma indagação sobre o trabalho do CBA em relação à implantação dos conselhos, e já vem mostrando que o processo de implantação através dos órgãos, exclusivamente dos órgãos governamentais, não tem dado certo. Não tem feito conselho nem funcionado. Então, não se deve querer chegar à implantação dos conselhos de qualquer jeito, dizer que nós estamos atrasados, porque o Estado vai fazer 2 anos e não tem conselho funcionando legal. Não. Esse é um processo de conscientização da população. É um processo onde, se o município chegou a implantar o seu conselho, e com a conscientização dos organismos não governamentais que fazem parte, tudo bem. Se não conseguiu essa conscientização, então é preciso esse primeiro passo. É preciso isso que você estava falando agora, que é importantíssimo. A divulgação do direito da comunidade. Porque a comunidade não diria estar preparada, porque a democracia não requer pressuposto nenhum de cultura, nem de instrução, nem de porcaria nenhuma. A democracia, o único pressuposto dela é o povo. Ela requer o povo. Se houver o povo, aí tudo bem. Então, o que se faça? Tá? Então, esse processo de conscientização é um processo que já se inicia o conselho. Para mim, esse é o ponto de partida do conselho, quando se está por ele, o que eu falando. E o Conanda reflete isso por quê?
na partir do momento em que se houve a consciência de alguns setores do governo federal que reverter o plano da mesmo, se está no processo de nomeação. Então, de qualquer forma, houve uma assembleia, as organizações não governamentais estão já ligadas, já foi retirado isso, e se está esperando somente o decreto nomeando, o presidente da República nomeando os conselheiros do Plano da Funcionar. E isso não vai ser feito enquanto não houver uma pressão muito forte das governamentais e a nível nacional estão se articulando para isso. Então, já nós não devemos ter muita pressa em isso aí, a não ser pressa em nos articular, pressa em estarmos conversando todos sobre as situações. Isso precisa de pressa, porque a partir desse momento, o conselho, a implantação do conselho vai ser consequência disso aí. Eu quero fazer um livro de sugestão sobre esse. É que vocês fizeram uma excelente condução sobre fizeram uma explicação da doutrina de proteção ao humano. Falaram da Código de Menores e como a sociedade civil deu golpe de misericórdia na doutrina de situação regular. E implantou a doutrina de proteção integral. Até aí tudo bem. A minha sugestão começa aqui. É que eu penso que a sociedade civil, os movimentos sociais, propuseram um projeto de sociedade que eles próprios não acreditavam que ia passar. Foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito político e social, e que eu não considero que seja uma elefante branco, como muita gente diz. Agora, os movimentos sociais, penso eu, criaram esse Estatuto da Criança e do Adolescente sem acreditar que ia ser político. Como todas as outras capas de direito nós tivemos, que eram muito belas, mas que nunca foram cumpridas. Penso que os movimentos sociais criaram o Estatuto apenas como uma das suas metas, uma das suas estratégias de luta. Mas não acreditaram que ia ser que pelo menos passasse. De repente, se der contato com um Congresso que aprovou por unanimidade o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas agora, se perguntem, por exemplo, o que as instituições, principalmente as instituições da sociedade civil, estão fazendo para que se efetive o Estatuto da Criança e outra coisa você vai ouvir. Eu trabalhei, e ainda trabalho, no SES em conjunto com a Patrão Menor. E as empresas da eu perguntei, por que nunca se provocou o Ministério Público contra o performance TV, expõe os meninos ao ridículo, próprio nome deles, expõe o nome dos meninos por completo e da perseguição ladrão. O Estatuto está aí, e proíbe até com a retirada do programa do ar, e a TV, a própria emissora passou 2 dias sem ir ao ar. Eu perguntei, quantas vezes a justiça provocada em relação a isso? A resposta foi nenhuma vez. A sociedade civil não acredita, ficou pasmo ainda está pasmo, porque o Estatuto foi aprovado por unanimidade do Congresso. Mas não acredita que seja efetivo e não busca a sua realização. A sugestão que eu quero fazer a vocês, que são sempre convidados a essa palestra, é que enfatizem agora, aqui por diante, que não estamos para falar, que o existe. E que o papel do movimento social agora é buscar a sua legislação. Quer dizer, o que eu quero? A minha sugestão é que vocês agora listem os movimentos sociais para dizer para eles que não é mais fácil, que é a realidade. E que eles podem, no Estatuto, dispor de mecanismos eficazes para que haja uma verdadeira proteção à criança e adolescente desse país. E que eu acredito que
seja um projeto revolucionário para mudar toda a sociedade brasileira. Aqui no Movimento Lugares ainda não estamos alertas para isso, não estamos conscientes disso. Passamos logo para uma pessoa incrível, logo discutir para a nossa interação sobre as suas intervenções e as considerações finais. Eu acho que a gente precisa distinguir na cabeça da gente que algo parece que Deus está muito algo parece que Deus está muito. Segunda coisa, tudo isso, meu entender, tem duas ocorrências muito sérias nesse país. Uma é que nós não defendemos a nossa cidadania e não incluímos normalmente a luta pelos direitos da criança e da adolescente e a nossa luta. Quando eu estou lutando pelo direito da criança e do adolescente, na minha cabeça estou lutando por um mundo melhor, por uma sociedade melhor e pela minha cidadania. A terceira coisa é que qualquer discussão dessa, enquanto a gente não aprofundar, não estou especialista, só coloquei algo sobre a ética política desse país e o significado que a criança e o adolescente tem para nós, a gente vai endurecer e vai parar. Eu acredito no Estatuto como um recurso legal para os outros que estão envolvidos nesse movimento, de parar de mendigar pela criança e adolescente, como nós fizemos historicamente nesse país, e hoje nós podemos, não sei se nós estamos fazendo, mas podemos reivindicar. Eu posso chegar a qualquer poder constituinte desse país hoje, que é um país federativo, que aqui está todo mundo danado pelo poder judiciário aqui. Eu acho que a gente não está nada só com o poder judiciário, não. É com o poder executivo, legislativo, judiciário, com os sindicatos, com as associações, etc. Eu mim está parada aqui, está na metade. E o que é que representa essa criança para mim? Porque geralmente o brasileiro tem 3 tipos de reação diante da criança. Eu quero explicar isso. O meu projeto de doutorado já veio fazer isso. Ou a criança e o adolescente, muito mais a criança, é encoberto e é cercado por turismo infantil, coitado, não sei, de gênero, ou é o vítima, ou a vítima, ou seja, ele criança ou adolescente, ou é o alvo da nossa benemerência, tudo no sentido da ingenuidade. A benemerência, no meu entender, é resultado de toda a história desse país. E sempre, até pouco tempo, pessoal, quem cuidava de crianças, adolescentes, menores, eram principalmente as entidades benemerentes. Cidadão, deputado, vereador, senador, não era ocupar uma tribuna para defender isso, não. E no último caso, que é a questão da vítima. E agora, nós voltamos, a única coisa que eu discordei de você, com o extermínio, eu não acredito que nós estejamos excluindo a comunidade brasileira com o extermínio de crianças, não. Nós ocupamos por algum tempo as páginas políticas com o assunto da criança e do adolescente e estamos retornando com o extermínio para a página policial. Quando o exterminado tem sido muito mais apontado pela imprensa brasileira, que é o principal porta-voz sobre a criança e o adolescente. Não somos nós aqui, são os órgãos de comunicação. Como ele está sendo exterminado porque ele fez alguma coisa. Ele roubou tênis do menino da classe média, ele assaltou e matou o médico, não sei das quantas, ele matou as crianças, enfim. Não se está vendo isso pelas consequências do que é que está chegando para se ter o extermínio desse país. E o extermínio é muito maior, numericamente, da fome, da desnutrição, da omissão do Estado e muitas outras coisas. Eu tenho pavor de extermínio, mas eu quero deixar claro que ele é muito maior do que o que chega do extermínio da coisa. Como os meninos de rua, que o país inteiro hoje fala de rua, que eles não chegam nem a 5% da população brasileira que vive na miséria, na periferia, na zona rural, na zona do interior. Porque eles estão perto da gente e com
Ou então a menina prostituída, que num dia ganha geralmente muito mais do que o pai trabalhando dela, ganha um mês inteiro. Então é preciso que a gente veja essa ética política, que não é só do governo, que tem só da sociedade civil no sentido das entidades, mas de cada um de nós. O que é que representa esse problema político? O que é que eu estou fazendo com ele? Ou então, a gente vai ser Marcos? Eu quero ser Marcos. Vou morrer para trabalhar com essa história? Ou eu estou lutando pela minha cidadania também, incluindo a criança e adolescente, como cidadãos desse país que não são? Então, vou fazer agora as suas considerações, inclusive as finais, primeiro a Rejane, depois o Felício. Eu vou fazer bastante breve, eu acho que para todo mundo pensar. Quero dizer para o companheiro que eu acho que os movimentos sociais não esqueceram que o Estatuto foi aprovado, não. Mas eu acho que a questão da falta do conhecimento deles, né, de ter um conhecimento que pode fazer com o Estatuto. Eu acho que você falou muito bem, a questão de os programas de comunicação ali, os programas chamados programas policiais, né? E realmente o movimento social, as entidades não governamentais que atuam na questão do direito da criança, não tem isso na escola no Piauí. Eu acho que lá no Ceará nós temos essa problemática também, que não tem ainda se manifestado de uma forma mais contundente sobre essa questão, né? Tirando o programa do lar, tirando os jornais de circulação, acho que isso precisa realmente ser feito, né? Eu acho que todo o conjunto dessas entidades precisa estar vigilante para que pelo menos algumas dos dispositivos do Estatuto que podem ser efetivados de imediato e isso seja feito. Bom, eu concluí aqui dizendo que, desejando, né, a organização do PEC, sucesso do evento, acho que o fato de algumas pessoas dizerem que como Estatuto só se tem ele ir da comunidade, né, conversar e tal, mas que bom, né? A gente, cada comunidade que a gente chega, a gente percebe que tem pessoas ali juntas que querem ouvir falar. Qualquer coisa elementar mesmo a respeito disso. E, no entanto, a gente está indo, né, colocar as pessoas socializando essas informações, né? E isso eu acho que é muito importante e é fundamental para que se crie, né, se crie uma sociedade consciente, porque só com o conhecimento é que se pode, né, procurar que o seu direito seja garantido. O direito ele não está garantido só por assegurado só pelo fato de estar na letra da lei, mas principalmente é que se conheça e se busque. Considerações sobre o que foi dito aqui da última vez, porque seria muita pretensão minha, daqui a pouco nós vamos acabar o debate. Então eu ia ficar com a última palavra, isso não é justo, e eu também não quero que nada que eu disse fique como um dogma para ninguém, pelo contrário, eu acho que se aguça a discussão a partir de agora, né, hoje essa é a primeira etapa, que isso possa ser refletido, principalmente para dentro da universidade mesmo, que a gente está precisando muito da competência técnica e teórica dos nossos professores, porque o potencial humano que sai da universidade é grande, para meu ver, vai ser a grande manobra, vai ser a grande estratégia de uma mudança dessa sociedade. E dizer, quando a gente vê quantas
centenas e milhares de pessoas saem da universidade, poderiam estar preparadas para fazer essa transformação na sociedade, é que a gente começa a pensar com mais otimismo que essa mudança não será tão longa quanto se pensa. Ela pode estar até mais perto do que a gente imagina. Muito obrigado. Vamos ter a vontade dele. Como relatores, teremos a professora Fátima Vasconcelos, assistente social representando o SINDAS, membro do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescência. E também a aluna Evânia Cavalcante de Macedo, do curso de Ciências Sociais. A professora Lídia vai fazer uma síntese do trabalho da manhã. Ela que é a coordenadora do MEC aqui no Piauí. Ela vai fazer a leitura de uma síntese do que já tivemos pela noite. Boa tarde à mesa, boa tarde à plateia. Eu vou ler a síntese feita pelos relatores do período da manhã, professora Vera Nogueira e Romano Benedito, sobre o debate, a apresentação dos professores do debate realizado durante a manhã. No debate durante a manhã foi enfatizado o recurso histórico do ordenamento jurídico referente à criança brasileira. No país foram 3 momentos. O primeiro só compreende a criança sob o ponto de vista penal, ou seja, a criança somente se objeto de cuidado da sociedade no caso em que cometia crime. E nesse caso não existia qualquer distinção entre o adulto e a criança. O segundo momento tratou de observar a criança não somente sob o ponto de vista criminal, mas estendeu a legislação ao âmbito dos problemas sociais. Esse momento deu origem ao que se chamou doutrina da situação irregular e as crianças passaram a ser rotuladas como delinquentes e abandonadas. Essa doutrina foi responsável pela criação do Código de Menores de 1979, que determinava políticas correcional repressivas de internamento como forma de assistência. Por conta dos movimentos sociais no início da década de 80, começaram a surgir debates sobre a extinção da cidadania às crianças. É a doutrina de proteção integral que entra em discussão e culmina com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, que marcou um momento ímpar na história brasileira. Até então, os movimentos sociais eram responsáveis e autores da própria lei. O Estatuto refletiu suas dúvidas, sentimentos e desejos da sociedade civil organizada sobre a temática da criança. Dava-se aí reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos e mais reconhecimento como pessoas em condição peculiar e especial de desenvolvimento. O Estatuto não deverá ser mais uma outra carta de direitos a não ser cumprida porque possui mecanismos que o tornam execuível, principalmente porque concerne a garantia de boa gestão pelos movimentos sociais através do conselho paritário de direitos. O debate ainda enfatizou a importância da participação dos movimentos sociais no sentido de pressionar os poderes da nação para a completa efetivação do Instituto de Estatuto. Após essa leitura, eu passo a palavra novamente ao Manuel Vera, da continuidade do trabalho da tarde. Para a coordenadora da mesa, professora Dalma. Dando continuidade ao trabalho, já está com o políticos públicos da criança e do adolescente no atual oficial. Como o Manuel já fez a apresentação, os especialistas aqui nesse ponto, a gente passa a falar
parar as discussões sobre a política de atendimento à criança no âmbito federal e no âmbito estadual. O tempo que a gente está colocando aqui para o exercício, a exposição de 20 minutos. Neste momento, solicito que a dependência da exposição dela, pode ser menos de 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar, gente, até chamando a atenção para uma coisa, pela síntese que eu ouvi a professora Lívia fazer a respeito da fala do Feliz. Porque, do ponto de vista do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência, que é normativo, a gente também tem que falar da natureza das leis, não a lei pura e simplesmente, mas a natureza legal das políticas públicas de atendimento à criança e adolescente no Brasil. E nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer uma retrospectiva também, uma análise bem rápida do que foi o aspecto histórico de tudo isso, e vamos centrar também um pouco nas questões mais básicas, nos princípios mais básicos que estão norteando a lei atual, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define a política de atendimento à criança e adolescente no Brasil. Do ponto de vista histórico, as políticas públicas de atendimento à criança e adolescente no Brasil, ou não as políticas públicas, mas quando se iniciou o atendimento a pessoas necessitadas, das crianças no Brasil, foi mesmo só, mesmo a partir do período colonial até já esse período de início do século XX, existia ação, mas não era uma ação oficial. Existia ação de atendimento a crianças e adolescentes, mas era de responsabilidade da Igreja, no período histórico aí, do Brasil colonial até o início do século, até 1900, era uma coisa estritamente entregue à Igreja Católica, e duas instituições se sobressaíram nesse período. Uma de caráter nacional, que foram as Santas Casas de Misericórdia, que acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que não atendia apenas e dirigia a população necessitada, né? E que não era uma política oficial de governo, era uma política de instituição religiosa, no caso a Igreja Católica, que atendia necessitados, de modo geral, pessoas pobres, idosos, crianças, e mais ligada diretamente à criança, existiu a chamada roda. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que era o local onde eram colocadas as crianças que eram abandonadas nas casas de saúde, às vezes até no espaço natural de casa, né? Que a família não tinha condição de criar e colocava na roda, que era um local só para isso, para colocar os bebezinhos, aí a igreja pegava, novamente a igreja, né? E além das santas casas, começaram a aparecer os orfanatos, os abrigos, os patronatos, das ordens religiosas várias, que se encarregavam de criar aquela criança, né? E no período de 1900, início de 1900, até a década de 30, o cenário nacional começou a se modificar. 30 foi o ano da Revolução, e já começaram a acontecer no país as lutas urbanas lideradas pelos trabalhadores. E em 1923 marca o início da primeira caixa de aposentadoria, assim, um embrião do que seria o sistema previdenciário, que é a política pública do plano, do ponto de vista da saúde, da aposentadoria, do serviço hipotecario, e foi a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários, foi a primeira instituição de política pública que foi criada no país. E em 1922,
de assistência ao menor, que foi o SAM. O SAM, ele adotava, como era na época, no período de pós-guerra, né? Adotava aquela política correcional repressiva, que o Felício já falou também para vocês. Era uma coisa assim, marcadamente marcial, estava todo mundo impregnado daquela coisa. E não foi só no Brasil, não, porque eu acho que aqui deve ter alguém que, se não participou, conheceu ou já ouviu falar do movimento de escoteiros e bandeirantes. Foi uma coisa inspirada na época da guerra, né? E então ele é marcadamente marcial, apesar de ser uma coisa ótima, e eu mesmo espero porque participei do movimento musicano, mas tem aquela coisa rígida do civismo, do código a respeitar, aquela coisa bem do aspecto de vista mesmo, convencional repressivo. Isso foi uma coisa que se alastrou por todas as nações, não foi só o Brasil. E o Brasil também entrou nessa lei e adotou essa política com esse enfoque de correcional e repressivo que foi o SAM. Nessa época também, ligada à dona Darcy Vargas, que era a primeira dama, né, na década de 30, a primeira dama do país, ela criou várias instituições que se dirigiam também às crianças e apareceu aí também a FDA, que no início era uma instituição para cuidar das sequelas da guerra. A FDA no começo, não sei se vocês podem até observar, o nome Legião é uma coisa bem característica de exército, né? De marcial mesmo, né? Então, a Legião Brasileira de Assistência, ela foi criada nessa década, né, de 30, e ela, aliás, já de 40, e ela se dirigia inicialmente para os ex-combatentes, né, e suas famílias. Além do que, ela criou várias outras casas destinadas aí, especificamente a prestar assistência a crianças e adolescentes em situação de carência ou de abandono, nas várias situações. Então, surgiram as casas do pequeno lavrador, do pequeno jornaleiro, pelo próprio nome, do pequeno trabalhador. E elas até tinham nessa época a casa das meninas, que era das meninas infratoras, né? E nessa época, eles tinham até muita coisa que se vê até hoje, eles já tinham naquela época as programações de caráter socioeducativo e voltadas para a geração de renda. Só que hoje, graças a Deus, as coisas acontecem no outro clima, né? Com relação a que nós já temos aí o Paulo Freire ensinando como é que a gente educa na base do diálogo e não da repressão e do depósito de conhecimento. Naquela época não se tinha essa visão. E era assim, errou, vamos educar corrigindo. Então, o nome das casas do SAM era casas de correção. Que existiam sucursais delas em vários estados. Aqui em Teresina mesmo, conversando assim com pessoas que viveram naquela época, né, que viveram no meio educacional, me contam que era carioca, né, a casa de correção, e que as crianças iam para lá e ficavam submetidas vamos dizer, aquele método, né, de errou, pagou, vamos corrigir a juízo. Mas aí, nessa época de 30, década de 30, como eu disse a vocês, até vamos dizer, dos anos 50, talvez todos os anos, e começou a década de 60, esse período aí é que os historiadores, eles chamam de do período democrático. Consideram, apesar da ditadura, mas um período onde a nação brasileira se abriu para a participação
se abriu para reivindicar, se abriu para se organizar em associações de trabalhadores, das mais variadas categorias, e embora não existisse ainda as séries, que elas já são da década de 70, 80, mas existiam opiniões que hoje se chamam séries pelo trabalho da igreja, junto às favelas do Rio de Janeiro, e nas lutas do campo. Mas aí se abateu sobre nós a Redentora, em 1974. Então, começou aí um período que os historiadores chamam de reversão autoritária, porque consideram que foi um atraso. Nem precisava considerar como nós já dito, E começou que nessa década, quando a década dos 60, aliás, dos 50, apesar da organização ser até um pouco tutelada pelo Estado, a participação era tutelada, mas era quase pobre, era a pessoa que levou essa luta toda, lei trabalhista e tudo mais, e vamos todo mundo discutir, vamos para a rua, TV. Então a coisa existiu em termos de participação, começou a existir até chegar a 74 e já houve, vamos dizer assim, chamada água fria da aventura. Aí acabou-se aquela autonomia, ou até aquela sem-autonomia dos movimentos sociais no Brasil. Porque ninguém pode mais falar, porque quem fala não se deu mal, E nesse meio tempo, foi quando foi criada, em 74, a FUNABEM, Fundação Nacional do Estado de Menor. O curioso, gente, é que você vê como é terrível a luta contra o sistema, é uma coisa muito difícil. A FUNABEM nasceu da luta de movimentos populares, principalmente do Sindicato dos Jornalistas nos Estados Unidos e do pessoal que trabalhava com o DOEL, que é a Câmara da Transferência de População. Entre elas, a dona Maria Celeste Flores da Cunha, uma gaúcha valente, e que mexeu com o meio mundo, e o episódio que marcou a criação da FUNABEM foi o assassinato do filho do jornalista Gil Costa e Santos Pereira por um menino de 15 anos. Então, ele, que era uma pessoa da Academia Brasileira de Letras, que era um jornalista muito respeitado, escritor mesmo, escreveu um artigo que eletrizou a população do Rio de Janeiro, chamado Meu Menino e os Outros Meninos. E aí começou essa regimentação do sindicato de jornalistas, do pessoal de igreja e de outras instituições já organizadas na luta pela criação de uma entidade que substituísse o SAM, que já estava falido. Porque naquela coisa correcional e agressiva não se cuidou de uma pedagogia libertadora, não tinha punição, sei, acho que nem tinha mesmo, E os meninos, o SAM já estava sendo chamado de sucursal do império, universidade do crime, aquelas coisas todas da sociedade se revoltando no fim da década de 50, para o início da década de 70, contra o estado de coisas. O SAM, um apelido que o SAM pegou foi de paiol de menores, porque os meninos iam jogar no SAM só para comer e ficar lá e ninguém entendeu o que devia. Porque não existia nenhuma preocupação com triagem, com acompanhamento. Ninguém se preocupava de ver o menino como ser informação, de ver que não era bom que ficasse o menino com conduta antissocial, como era chamado, infração penal, lá, cometimento de ato infracional, misturado com os meninos que não tinham problema nenhum, que eram pobres que estavam na rua e iam apanhar pela polícia ou por algumas diligências dos cuidados menores, e esses meninos ficaram nessa convivência comum aprendendo
ficou mesmo no Rio, aquelas casas enormes, na Ilha do Governador e lá em Quintino, que é um complexo enorme, onde continuou a acontecer a privação de liberdade dos meninos sem muito comprometimento em termos de renovação. E mesmo quando em 70 a Funabem própria começou a se rever, e os próprios técnicos da Funabem a questionarem essa coisa centralizada, que era bom para Rio Grande do Sul, não pode ser o Piauí, não é assim, tem que regionalizar. E até houve uma atitude corajosa no estado do Piauí, porque dessa parte aí da história eu já participei como técnica, e a gente renovou o chamado PINEC, que era o Plano de Integração Mental e Comunidade. A coisa já estava começando a acontecer em termos de participação comunitária. Era o PINEC e os centros sociais urbanos. Aqui no Piauí se usou o centro social urbano realmente como um ponto de referência, uma casa da comunidade. Aqui tem pessoas que conheceram os centros sociais urbanos ainda funcionando como devia, que não é mais nada do que tem hoje. E aí é outra história, já a gente vai avaliar hoje. Mas o que aconteceu, aconteceu. A comunidade dentro do centro social, até comemoração de aniversário fazer lá, e tinha aquela loja do artesão daquele bairro dentro do CSU, os pais das programações destinadas às crianças e adolescentes diziam que queriam que fosse conteúdo da programação que ia se passar para os filhos deles e enchiam realmente a casa. E a gente experimentou esse avanço na década de 70 em vários estados que tiveram a coragem de não ficar seguindo exclusivamente o pré-estabelecido pela Polícia Nacional do Estado Menor. Embora recebendo recurso federal, via Funabem, mas aconteceu essa coisa de renovar, de incluir a participação da comunidade realmente dentro dessa programação. Bom, no final da década de 70 para começo de 80 e até meados da década de 80, com crise ou sem crise, com estiagem de 5 anos que teve no Nordeste, com muitos fatores assim que nos empurraram muito para baixo, mas a nação brasileira conseguiu começar a se organizar pelo tempo da abertura, né? Que não era tão abertura assim, mas dava para aproveitar as passagens que se abriram, né? Então começaram novamente a aparecer os movimentos, as organizações, e até que em 1982, eu lembro bem, começou a se ver o menino de rua como a figura que sintetizava toda essa desgraça nacional. As atenções se voltaram. O menino de rua virou um emblema da crise nacional. Pelo entendimento que todo mundo declara com um mínimo de raciocínio tem que ter, de que o menino que está na rua, de que não só o menino, mas toda a população alterizada no Brasil, ela não é causa de nada, ela é consequência de muita coisa errada. Não é causa de coisa nenhuma. É o que resta da falência das políticas públicas, principalmente das políticas sociais básicas, de saúde, de educação, de lazer, de cultura, de profissionalização, de moradia, tudo que sobra da anarquia generalizada, que é a execução das políticas sociais básicas no Brasil, está retratado no menino de rua. E a partir desse entendimento aí, a ONU, né, e o Unicef começaram a ação na América Latina, porque lembrei que não era só um privilégio do Brasil, e provocou, o Unicef provocou uma ação latino-americana em função do menino de rua. E aqui no Brasil,
Brasil foi assinado o termo entre Unicef, FUNABEM e Secretaria de Ação Social do Ministério da Previdência e Assistência Social e criar um programa chamado Alternativa de Atendimento a Meninos e Meninas de rua. Essas três instituições começaram da maneira mais feliz que podia ter começado essa ação, porque começou assim, na base do aprendendo com quem faz. Nós recebemos aqui uma figura que marcou muito a todos nós na época, que foi o Casson, Pierre Casson, um canadense do Unicef, e que principalmente no Nordeste foi o Casson que se encarregou de identificar as ações de atendimento a meninos de rua partidas da iniciativa comunitária. E foi aí, gente, que a gente viu tanta coisa que estava acontecendo no Brasil que a gente não tinha conhecimento, que não aparecia, que no meio daquele caos todo, apesar de tudo, nós tínhamos experiências extraordinárias, como a Lorena Coutinho no Salão de Conto, lá em Minas Gerais, no Betinho, como a Margarida, pode parecer assim, Margarida é uma dirigente de uma entidade espírita de Goiás, que tem um trabalho em Pameri. Pameri é uma cidade toda em função das crianças de lá. Descobriram as experiências dos salesianos em Recife, em Belo Horizonte. Descobriram a experiência maravilhosa do Padre Bruno, em Belém. E as coisas foram vindo à tona, foram aparecer. E começaram a aparecer os financiamentos e começaram a aparecer as instituições de atendimento à defesa de direitos, à criança e adolescente. No final, mais ou menos no período de 84 e 88, o pessoal que se chamava Fundo Pérez, que estava ensinando a todo mundo como é que se trabalhava com o menino do ponto de vista das raízes dele, da cultura dele, do meio dele, começaram então a ter identidade política. E foi aí que as instituições saíram, por exemplo, o movimento Menino de Rua, as instituições das três que deram início ao projeto, saíram, já tinham cumprido a sua missão de criar. Foi criado o movimento, Projeto Alternativo de Meninos, o Movimento Nacional Pró Meninos e Meninas de Rua. Outra instituição de peso que apareceu nessa época foi a FNDC, a Frente Nacional de Direitos da Criança. Depois a Pastoral do Menor, da CNBB. E a Comissão Nacional Criança e Constituinte, que entrou todo mundo, quem era de organização, quem estava de saco cheio da instituição pública. Essa comissão Criança e Adolescente entrou realmente pessoas de todos os segmentos da população brasileira. E apesar de tudo, o Brasil conseguiu, em 1988, apesar da crise e até com ela, criar uma Constituição com participação democrática, com a pessoa dizendo o que pediu. E foi aí que houve um grande ganho com relação às instituições que estavam inscritas nessa luta pelos direitos das crianças e do adolescente, o artigo 227. E, infelizmente, eu cometi o erro de esquecer que se encara a Constituição que eu gostaria de ler agora, o artigo 227 da Constituição, que trata dos direitos da criança e do adolescente em condição de
O grande ganho na Constituição Federal em função do direito da criança e do adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aqui, absoluta prioridade. Às vezes a gente pensa que isso não resultou em nada, mas a gente já está vendo as coisas acontecerem. É preciso que a gente coloque bem presente que a gente tem mais que trabalhar sem exaltação e sem pessimismo e perseguir que isso aconteça. Há uns 2 meses atrás no Amazonas, o prefeito de uma cidade foi processado, teve que rever a lei sanitária do dele, porque ele colocou mais dinheiro para propaganda para vender do que para ações destinadas à criança e da adolescente. Eu aprendi uma vez de uma promotora falar que na lei nenhuma palavra repete. E absoluto é absoluto, não é relativo. E se é absoluto, não pode ser nada que se coloque em primeiro plano. Então, foi uma conquista muito grande. E em cima desse artigo, que pôde ser escrito na Constituição brasileira, foi que chegou a ser criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, onde está escrita toda a política de atendimento a direitos da criança e do adolescente no Brasil. Perseguindo o quê? Em função do Estatuto. Há mudanças no panorama legal em relação à cadeia de órgãos que estão a serviço da criança e do adolescente, o reordenamento institucional, porque se mudou o enfoque do atendimento, muita coisa que está estabelecida tem que ser reordenada, porque se não for é ilegal. E a melhoria do atendimento direto, do serviço mais básico. O Estatuto, a forma como ele foi pensado, ele dá condições de se exigir, porque é só ele que a gente encontra que qualquer ação mal executada, qualquer omissão voluntária dá direito à população organizada a acionar o Ministério Público, integrar que eles chamam de ação civil pública, né, ação civil pública, e penalizar a autoridade que infringir essa lei. Aí o Estatuto, por conta disso, não tem a menor dúvida, começou a ser combatido equivocadamente, porque uma lei, se ela chama tanta atenção, alguma coisa diferente ela tem. Eu acho que nenhuma lei no Brasil provocou tanta polêmica como o Estatuto. No meu conhecimento, não teve outra. E muita interpretação é equivocada. E as pessoas, ao invés de brigarem, e de discordarem, e de falarem mal dos que não cumprem, infelizmente falam mal da lei. Em vez de falar mal de quem não a cumpre. Porque é muito mais fácil, né? Porque nós temos ainda, nós brasileiros, exercício da participação. Ainda não sabemos cobrar, ainda não abrimos os olhos para esse poder que está na mão de todos nós. Então, rapidinho, eu só tenho 5 minutos e não vou dar conta do que eu pensar dizer para vocês em 5 minutos. Mas só para dizer para vocês que nós, no
durante 2 décadas de autoritarismo, o Brasil não ratificou nenhum documento da normativa internacional de direitos humanos, não só da criança e do adolescente, não, de direitos humanos. Então, não foi. Existia uma declaração de direitos da criança, a conferência das Nações Unidas dos direitos universais da criança também. As regras mínimas das Nações Unidas para a infância, que foi uma convenção realizada em Beijing, uma cidade da China. As regras mínimas das Nações Unidas para os jovens privados de liberdade e para os jovens em processo de delinquência, que foi uma outra convenção na cidade de Riad, Cuba, onde várias normas ligadas ao direito e à proteção em relação à criança e ao adolescente ficaram consignadas e com a obrigatoriedade de ser cumprida pelos países membros, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele resgatou tudo isso. Não é que ele tenha copiado esses documentos, mas a mudança de conteúdo no Estatuto da Criança e do Adolescente se refere a que se colocasse na lei brasileira o que estava acontecendo, o que já estava garantido para as crianças e adolescentes na normativa internacional. Essa foi a revolução de conteúdo. Assumir a doutrina da proteção integral, que foi uma coisa formalizada pelos países membros da ONU. E além do mais, o Estatuto, dessa coisa de conteúdo, de definir o conteúdo, ela reuniu 3 segmentos que raramente se intercruzam na vida política brasileira, que foram os movimentos sociais, o mundo jurídico, o melhor mundo jurídico, como se diz, e os setores progressivos da política pública. Toda essa gente se reuniu em função desse movimento de elaboração dessa lei. E foi também uma negociação, porque não acontecia. E aí, dentro dessa questão do conteúdo, tem uma palavra-chave, novamente pensamento da promotora, na lei, nenhuma lei se perde. E o Estatuto usa um verbo assegurar. Assegurar não é só dizer existe, não. Existe esse direito, não. Assegurar é a obrigação de colocar em prática. Assegurar o direito da criança e do adolescente garantido pela Constituição. O direito a quê? Primeiro, aqueles que se referem à subsistência, que, como diz o Estatuto do artigo 117, direito à vida, à saúde, à alimentação, que são aqueles mais básicos, desde a hora de se nasce até a hora de se morre, tem que ter garantido esse direito. E mais ainda, em relação à criança, que é o ter informação. O segundo elenco de direitos do artigo 127 estão pedindo respeito ao desenvolvimento pessoal e social, que é o direito à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização. Sem educação, sem cultura, sem lazer, está aprovado por todo mundo que estuda profundamente a psicologia evolutiva, está aprovado. Nenhum jovem, nenhum adolescente sem isso se viabiliza, nem como pessoa, nem como cidadão. O terceiro elenco de direitos que está escrito no artigo 207 são os direitos individuais, como o direito à liberdade, direito ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária. E são direitos a serem promovidos, são os adultos que têm que fazer isso. A família, a sociedade e o Estado, com relação à dignidade e à integridade da criança e do adolescente. E, finalmente, o quarto elenco de direitos de respeito aos direitos a serem garantidos. E aqui é onde entra a ação dos chamados adultos, que vai falar adultos
votar, com a obrigação de aplaudir, com a obrigação de elogiar, ao favorecimento ao invés da garantia. E a mudança de método é mais em relação à questão do cometimento de ato infracional pelo adolescente. E aí é onde tem a confusão maior e a polêmica maior em relação ao estatuto. Porque as pessoas, normalmente a imprensa que ouve do delegado ou do policial civil a versão deles e passa a colocar isso como uma verdade. Porque o menino disse mesmo, olha, eu não posso ser preso. E as pessoas odeiam o estatuto porque dizem até que o estatuto é culpado pelo menino estar na rua nessa situação de roubo, de tráfico e tudo mais. Mas não é, gente. Vocês leem, quem ganhou, quem lê, o artigo 112 do estatuto, ele se refere a medidas socioeducativas, e elas são claras. O aspecto da punição é muito maior do que no Código de Menores. No Código de Menores, em situação irregular, todo mundo nasceu pobre, até o menino, o cometimento de ato infracional, todo mundo estava em situação irregular. E ficava a figura do juiz, que é uma pessoa com uma autoridade enorme, o poder de legislar, que era o único poder de legislar, o juiz de menores, e decidia o que era crime que fosse feito com aquele menino. E como a gente conhece o submundo das relações, da prática, das políticas sociais dentro da nação brasileira, era muito fácil. A pedido do senador, a pedido da comadre, porque a galera lá estava matando o menino, ela dizia, bota, esconde, tranca. A punição era essa. Podia ter feito também uma coisa terrível, um dano enorme à população, à sociedade, e não acontecia nada. Mas no estatuto não. No estatuto, o artigo 32 das medidas socioeducativas são muito claras. Ele aplica ao menino, ao adolescente, ao autor de ato infracional, exatamente a mesma coisa que é feita em relação ao adulto em circunstância igual. Só que a punição tem que levar em conta aquele outro princípio de ser um adolescente uma pessoa em desenvolvimento. A característica peculiar de ser em desenvolvimento e de ainda não ser totalmente responsável pelos seus atos por uma razão muito simples. Ele ainda não completou o ciclo do crescimento, o ciclo evolutivo que permite, como adulto, a perder o juízo do que está certo e do que está errado. E mais ainda, porque se ele é uma pessoa em estado de desenvolvimento, ele já pode ser educado. E não simplesmente confinado. E para concluir, finalmente, a mudança de gestão, que é a coisa mais importante, muito importante também do Estatuto, que foi o princípio da descentralização, que significa municipalização das ações. Você sabe que o Estado autoritário ele privilegiou a União, desmobilizou o Estado e anulou o município. E, no entanto, é no município que as coisas acontecem, é no município que se vive, é o município responsável pela prestação dos serviços sociais básicos da população. E o Brasil exerceu uma política tributária injusta que anulou a ação municipal. E o Estatuto vem resgatar isso quando ele adota o princípio da descentralização administrativa, que significa a municipalização das ações com participação popular através dos conselhos municipais. E é outro princípio importante, a questão da coparticipação e corresponsabilidade, que é a ação conjunta na população e na fiscalização dessas políticas, que é o principal papel dos conselhos. Agora, vai ficar faltando, eu vou ficar vendo a vocês vão ler, então vou deixar a apostila ser rodada, para vocês entenderem como é que o Estatuto prevê o atendimento
especialmente difíceis, e a política de garantias, que permeia todo o espírito da lei, do Estatuto, da garantia de direitos. Como diz o professor Precário, sem exaltação e sem pessimismo. Devagar, se for preciso, mas sempre. Porque os meninos precisam de nós. É isso. Valeu. Só lembrando aqui, minha Genésio, que deixou de ser colocado no debate do Conselho Aprofundado. A gente vai se preparado para a Cabo de Social Simone Miranda Gomes, que está representando o SES. E colocar também a exposição relacionada com o direito da Instituto de Atendimento da Criança e Adolescente no âmbito do Estado. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente vai tentar traçar, em linhas gerais, a proposta de trabalho do Serviço Social do Estado, a criança e o adolescente do Piauí. Isso significa dizer que com o novo panorama legal que foi estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a política de proteção especial, ela vai se destinar justamente àquelas crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e situação de risco social. Especialmente aquelas que são vítimas de maus tratos, de toda sorte de violência, abusos sexuais, aquele menino, aquela menina de rua, que estão na rua justamente porque eles tiveram uma outra opção. Não foram para a rua por livre e espontânea vontade. E, entretanto, o SESC, embora ele coordene a política de proteção especial, ele continua desenvolvendo ações nas áreas das políticas especiais compensatórias, considerando justamente a situação de, eu não diria nem pobreza, mas a situação de extrema miséria em que se encontra a maioria da população infante do Estado do Piauí. E as ações voltadas para as crianças e adolescentes, elas estão sendo desenvolvidas pelo Departamento de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente através de programas Gente Importante. Esse programa, ele vai contemplar as seguintes ações. As ações nas creches, a gente está atendendo a cerca de 6 mil crianças através das creches, na faixa etária de 3 meses a 6 anos, em unidades da capital e unidades do interior. Também a gente, através do programa Gente Importante, está vendo o atendimento socioeducativo em meio aberto, o atendimento que é realizado nos serviços sociais, tanto da capital quanto do interior e do centro de convivência. E esse atendimento, ele é operacionalizado através de ações socioeducativas nas áreas da saúde, suplementação alimentar, apoio pedagógico, esporte, lazer, iniciação profissional, atividades culturais e principalmente incentivo à convivência familiar e comunitária. E o mais importante é que esse atendimento em aberto, ele
importante, está sendo desenvolvido o atendimento à criança e ao adolescente trabalhador. E esse atendimento constitui-se no acompanhamento às crianças e adolescentes que desenvolvem trabalho formal e informal, como meio de subsistência própria, né? E também às vezes como até meio de subsistência da família. E esse trabalho está sendo desenvolvido na rodoviária, no terminal rodoviário de Portela, onde existe estacionamento por 18 meninos, e também no próprio terminal com os meninos encaixados. Esses meninos, eles recebem, né, 50% do salário mínimo. 50% é repassado a eles. E também na SEASA, a gente desenvolve o atendimento a meninos trabalhadores, em que nós temos vendedores ambulantes, os chefeiros, seria aqueles que no final da feira, né, eles recolhem restos de frutas para levar para casa, e os carregadores de cesta. Também desenvolvemos trabalho no estacionamento da Praça Saraiva, com os meninos que vigiam os carros na Praça Saraiva. E, além disso, a gente está tendo encaminhamentos, né, e acompanhamentos aos meninos que estão encaminhados às empresas. A gente está tentando, dentro do que a gente vai ver mais na frente, dentro da proposta de desinstitucionalização. Existem meninos das casas que já estão trabalhando em empresas particulares, né? Os encaminhamentos estão sendo feitos e também os acompanhamentos. Uma outra ação do programa Gente Importante é as saudações de retaguarda, né? É operacionalizada através de atendimento especializado nas casas de retaguarda, de forma que esse trabalho está sendo feito de forma integrada com os juizados de menores. Atualmente, o SESC desenvolve trabalho com 4 casas de retaguarda. É o Lar da Criança Maria João de Deus, que seria um abrigo permanente ou provisório para crianças na faixa etária de 0 a 7 anos, crianças órfãs ou filhas de pais desaparecidos, né, e que se encontram no orfanato aguardando a adoção, o retorno à família ou até uma colocação em lar do instituto. A casa de passagem, ela funciona no regime de semi-liberdade. A gente tem, são 20 meninos atendidos na nossa casa, e que esses meninos têm a liberdade, eles são filhos de pais desaparecidos, alguns possuem família, alguns não conhecem sequer de onde eles vieram, não sabem informar, e que eles frequentam a escola, eles têm oficinas profissionalizantes dentro da nossa casa, desenvolvem trabalhos artesanais. Os que estão no mercado de trabalho hoje, nós temos 4 da nossa casa que estão trabalhando, e nós estamos começando, a partir da nossa casa, a colocar em prática a proposta de desinstitucionalização. Temos 4 meninos que nós estamos já em trabalho, em acompanhamento, para que eles saiam da nossa casa e passem a assumir, né, são maiores de idade já. Temos 4 maiores de idade na nossa casa, e que a gente está vendo eles a proposta de que eles já estão todos empregados, para que eles saiam da nossa casa, com uma casa alugada, eles passem a assumir, né, a questão da cidadania, que é a garantia do emprego, a garantia dos direitos que esses meninos têm. Nossa casa, também o casa, a gente trabalhou esse ano já o regimento interno. Nossa casa, o regimento interno já passou por assessoria jurídica, já foi aprovado. E o casa, que funciona em regime de permanência, o casa internato mesmo, ele, de acordo com o regimento interno, que também ficou pronto agora, e está sendo submetido à assessoria jurídica, ele vai realmente passar
funcionar somente para meninos que tiverem cometido algum ato de natureza legal, né? O menino que cometeu furto, que cometeu algum delito mais grave, crimes, né? Ele vai ser, através do juizado, ele vai ser encaminhado ao CASA. O que acontece hoje no CASA é que, por não ter regimento interno ainda aprovado, encaminhado ao juizado, ele continua a receber meninos, né? Que pelas questões de vida não queriam estar em casa, mas ainda continua acontecendo. Por quê? Porque não está ainda aprovado o regimento interno. Embora esteja pronto, ele não foi ainda aprovado. Mas o caso funcionará apenas para internato e realmente os meninos tiverem cometido algum ato de natureza legal. Uma outra casa que se dispõe é o abrigo provisório que funciona no Centro de Convivência Francês Fortes, ali em Angelina, e vai funcionar como abrigo provisório para as meninas. Além dessas ações, traz também, ele vem desenvolvendo de forma articulada com outros órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, o plano articulado de atendimento à criança e ao adolescente vitimizado no estado de Piauí. Esse plano ele foi trabalhado durante o ano de 91 todinho. E ele tem como coordenação geral o SESC e a Pastoral do Menor. Esse plano ele contempla inicialmente 6 projetos. É a da interiorização do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É levar o Estatuto em todo o Estado do Piauí, para que todo o interior do Estado conheça a formação dos conselhos, né? Para realmente a garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente em todo o Estado. O outro projeto é o da desinstitucionalização de crianças e adolescentes. É uma coisa que o Estatuto bate muito, né? É a questão do não envio desses meninos, dessas meninas, a casa de permanência. E a coisa também que a gente bate muito para que não aconteça de que menino ou menina seja institucionalizado, seja colocado numa dessas casas que o SESC possui. Por quê? Porque a gente vê que viu no ano de 90, 91, 92, é que estava sendo mandado indiscriminadamente meninos e meninas para as casas de permanência. A mãe chegava e deixava o menino na porta e dizia: entra. O pai chegava, entregava o juiz e dizia: eu não posso as portas do meu filho. O menino era colocado nas casas de permanência. Então, o que está se vendo hoje é justamente o contrário. A medida última seria internar esse menino e essa menina. Daí a proposta de desinstitucionalizar esses meninos que já estão lá. E também diz, por exemplo, muita gente critica: mas em casa pode abrigar 40 meninos e esse monte de menino na rua, por que ele está fazendo na rua, por que ele não manda para internar? Justamente porque existe regimento interno. E existe também o estatuto que a gente respeita e a gente procura colocar em prática, de não internar. A última hipótese seria enviar esses meninos e essas meninas para alguma casa de permanência. Daí o projeto de desinstitucionalização dessas crianças e adolescentes. O outro projeto, dentro desse plano articulado, é o processo de estudo e discussão da implantação do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente envolvido em ato infracional. Esse Centro Integrado ele vai facilitar muito, quando já existir, essa questão do adolescente que cometeu algum tipo de ato infracional. Ao invés de ele ser levado para o distrito, como está acontecendo, que é totalmente ilegal, mas que acontece, ao invés de ser preso, que o Estatuto prega muito bem, só pode ser preso, mas ele só pode ser levado, né, para que seja colocado numa casa ou alguma coisa do tipo, se ele for pego em flagrante. E o que a gente ouve todos os dias, ontem mesmo eu ouvi de adolescentes que foram
Nesse concurso, esses educadores tiveram 2 cursos de formação ministrados pela equipe da Pastoral do Menor de São Paulo. Houve treinamento com eles também. Eles foram treinados por uma equipe do SESC para desenvolver trabalho justamente com o menino e a menina de rua. E o último projeto PPC6 é o de atendimento a meninos e meninas de rua. Esse projeto está sendo desenvolvido tanto de formação de educadores sociais, quanto o projeto de atendimento a meninos e meninas de rua, ele vem sendo desenvolvido junto com a Pastoral do Menor. E o primeiro passo foi dado no ano passado e continua ainda esse ano, que é a conquista na rua. É o trabalho que já vem sendo desenvolvido de que os educadores, conjunto do SESC e Pastoral, eles estão na rua diariamente, né? Tentando justamente essa conquista, buscando vivenciar o cotidiano das ruas, buscando uma aproximação com esse menino, com essa menina que está na rua. E esse trabalho, eu diria assim, que é feito numa perspectiva muito de solidariedade. Solidariedade no sentido que o educador se coloca não como alguém que está acima do menino e também nem como alguém que está com pena do menino, mas como alguém que, junto com o menino, vai tentar construir a própria história de vida desse menino que está na rua. E continuando esse trabalho de rua, foi aberta há 23 dias a casa de passagem. É uma casa que funciona nos 2 turnos, manhã e tarde, ela abre às 7h30 da manhã, fecha às 6 da tarde, e é uma casa aberta, onde meninos e meninas eles têm a liberdade de ir e vir. Mas não seria só esse ir e vir, não seria só essa questão da alimentação e de fazer outro trabalho. Mas é uma casa que está procurando, junto com esses meninos e essas meninas, juntar os pedaços da vida deles, fazer com que eles sejam respeitados, fazer com que eles sejam reconhecidos enquanto pessoas humanas, enquanto cidadãos de direitos, mas também de deveres. O que a gente observou nesse contato de 23 dias e no contato de há um ano atrás que já vem sendo feito, é que esses meninos e essas meninas, eles conhecem muito bem quais são os direitos deles. Mas a questão dos deveres, infelizmente, eles ainda desconhecem um pouco. E é o que a gente está tentando concluir no dia a dia da casa de passagem. E a gente está funcionando com dificuldades, porque é um trabalho pioneiro, né? É um trabalho pioneiro, mas que a gente está tentando aos poucos dar conta dessa proposta. É uma casa que está funcionando com a oficina da palavra. A oficina da palavra é quando eles têm a hora para eles conversarem, para ser discutido, para eles se deixarem de apanhar, para eles colocarem aquilo que eles estão sentindo. A gente está também com uma oficina de dramatização, que é uma outra proposta que a gente defende. É a oportunidade que a gente tem de extrapolar e de construir até a própria arte dramática, de construir até a própria história deles. A oficina de artilha também está funcionando. Música, a gente vai começar. E que a gente está vendo através das reivindicações deles, que são muitas, né? A gente está tentando aos poucos construir com eles até a própria casa de passagem. Esse plano, além dessa casa de passagem, a gente vai, através dessas oficinas e através dessa construção com eles da própria história de vida, a gente vai tentar caminhá-los para uma formação profissional. A gente também está tentando ver o retorno na família e até
ao nível deles. E esse plano articulado, né, são esses 6 projetos, ele está sendo apoiado pelo CBA e pela Unicef, em termos de cooperação técnica e financeira. Em Minas Gerais, né, é essa a proposta de trabalho do Serviço Social do Estado. A gente sabe que o processo é muito lento, a gente é muito difícil, principalmente está sendo difícil o trabalho na casa de passagem, vou esclarecer mais uma vez o seu trabalho pioneiro, mas a gente está acreditando muito nessa proposta. A gente está acreditando também que é esse o caminho, sim, porque a gente acredita, que a gente defende, que a gente está tentando colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente se coloca depois da discussão para qualquer estabelecimento. Muito obrigada. Palavra para Simone Santiago, que é presidente da Secretaria Municipal da Criança, da Secretaria Especial da Criança, e individualmente também por isso, social e Larissa, e também fará uma apresentação com relação às ações junto à criança e adolescente. Oficinas que permitem a capacitação profissional dessas crianças.
agora eu vou passar a palavra para a doutora que vai falar detalhadamente acerca de como foi executado esses dois programas. Nós praticamente já teve uma síntese da síntese de supra-assuntar coisa, né? A gente vai se ater só um pouquinho com relação aos núcleos. Eles ficam em 6 bairros na Teresina, Monte Castelo, Namorado, Cidade Nova, Cidade Verde, Núcleo 7 e Matadouro. São adolescentes, crianças adolescentes de 7 anos a 18 anos em concurso. Que formam um total, uma meta, de 1.780 crianças e adolescentes. Né? O objetivo é aquele trabalho preventivo, a proposta metodológica, educação pelo trabalho e aquela relação de diagnosticidade, né? Paulo Periano, base primeiro, base nosso autoritário da Costa, né? Que realizou esse trabalho na prática, né? Em geral, etc. Naquela relação da diagnosticidade, onde a educadora e a educanda eles estão na mesma linha, né? Na linha de horizontalidade. E ambos, eles procuram aquele objeto cognoscível através da problematização e vão descobrir, né? Agora, essa proposta metodológica da equipe técnica da CENTAS, Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social, mudou a tecnologia, que antigamente era sustentar, o organograma também está um pouco diferente agora, e que agora foi absorvido por essa Secretaria Especial da Criança, né? Essas ações de creche núcleo, eu estou me atendo mais a núcleo, 7 a 18 complexos. Essas propostas foram feitas por toda a equipe técnica e a equipe de apoio. Né? Nós temos aproximadamente 115 professores que são professores da CEMEC, Secretaria Municipal de Educação. Né? E nós temos também o apoio das atividades recreativas da CEMEL. Nós temos o apoio também da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, né? Com relação ao trabalho cultural. Nós temos o apoio dos instrutores, são vários instrutores que trabalham nas atividades de iniciação profissional, quais sejam